Salve, amigos! Ótima terça para vocês! Está começando agora mais um boletim sobre o Vascão, que segue aprimorando o seu lado físico, melhorando os aspectos táticos, visando aí a retomada dos jogos a partir do próximo dia 16 de outubro. Enquanto isso, a gente vai trazendo para você o que de mais importante vem acontecendo e levantando algumas discussões interessantes sobre o momento do Vasco. E uma delas mexe muito bem com a torcida, hein? Possibilidade do Coutinho e do Payet atuarem juntos. Uma questão, até certo ponto, polêmica, porque se de um lado o aspecto técnico cresce no time, do outro pode trazer aí consequências para o aspecto defensivo. Rafael Paiva já deixou sua opinião, mas diante do quadro atual, nada impede do técnico mudar o seu conceito, né, e colocar em prática a dupla pedida pela torcida. Será? Bom, aqui você vai saber de tudo sobre isso e vamos trazer detalhes também das possibilidades e de algumas questões interessantes sobre o uso desta dupla. E claro, vou querer ouvir a sua opinião, que é super importante. Portanto, larga o dedo nesse like, mostra que você gosta do meu trabalho, compartilha o conteúdo, se inscreve e vem comigo nessa. Bom, uma das perguntas mais frequentes entre os vascaínos é a seguinte: quando Payet e Coutinho vão jogar finalmente juntos? A torcida do Vasco pede a toda hora para que o técnico Rafael Paiva comece a colocar isso em prática, ainda mais com a oscilação que a equipe vem apresentando nos últimos jogos. Já são 6 partidas sem vencer. No entanto, o treinador segue reticente e temeroso em ter a dupla lado a lado. Paiva, sempre quando questionado, bota o aspecto físico e o aspecto defensivo na balança para justificar o seu pensamento. Bom, antes da gente prosseguir, vamos ouvir então o que o Paiva falou nessa última coletiva, quando foi perguntado sobre a utilização do Coutinho e do Payet juntos. Payet e Coutinho, a gente sempre fala aqui, né? Não temos tecnicamente tomada de decisão, são dois jogadores muito acima da média. A gente não consegue um cenário tranquilo para colocar os dois juntos, né? O Vasco, a gente não tem tranquilidade há muito tempo nesse sentido. Acho que nenhuma equipe, pelo menos a grande maioria, não tem também. Mas eu acho que em algum momento os dois vão jogar, né? A gente tem que pontuar muitas coisas. Em algum momento a gente pensou que esse jogo também poderia, se o jogo tivesse mais a nosso favor, de entrar o Coutinho e manter o Payet em campo. Mas é aquilo, o jogo passa em algum momento por muitas transições, né? Daí às vezes a bola não passa por dentro como a gente gostaria, com controle do jogo, e daí não vale a pena ter os dois, né? Se for um jogo de transição, um jogo pelo corredor lateral, a gente ainda não consegue ver que os dois, nesse sentido, nessa forma de jogar, possam produzir tanto e defensivamente para transitar também. Mas em algum momento os dois bem, a gente sabe que pode fazer diferença, né? Pois é, como vocês ouviram aí, o treinador está muito ainda na defensiva sobre esse assunto e até dá esperanças da situação acontecer, da situação mudar. Mas nas entrelinhas é possível a gente perceber que isso ainda vai levar um certo tempo e que a escalação da dupla só vai acontecer de acordo com as características do jogo, do adversário e do momento que o time atravessa. O Paiva me parece com muito receio de desequilibrar ainda mais o lado defensivo. Além disso, lesões, aspectos táticos, questões físicas têm dificultado também a utilização da dupla. Quando um está avançando fisicamente, o outro vem de lesão e não entra no mesmo ritmo. Além disso, a idade de ambos também pesa e acaba atrasando essa concepção. Porém, a gente sabe que para que estejam juntos, algumas compensações ali precisam ser realizadas dentro de campo, né? Esse dilema do Paiva passa muito também pela formação da equipe sem a posse de bola. A vontade de todo torcedor é sempre ver, né, o máximo de qualidade técnica do time em campo. Mas é importante também a gente alertar para a questão do equilíbrio do time sem a bola, né? E é isso que está fazendo com que o Paiva tenha ressalvas sobre a utilização de Coutinho e Payet. Mas que o time teria um ganho técnico absurdo, isso teria. Mas aí entra a pergunta. Com base nisso que falei há pouco, como manter a força defensiva do Vasco com os dois juntos? Não seria interessante o Paiva rever suas estratégias e tentar encaixar os dois, aproveitando que o time está apresentando uma queda muito grande na atuação? Olha, é uma questão bem complexa, né, pessoal? Realmente, se a gente for falar pelo coração,
A gente quer ver o Coutinho e o Payet em campo para comprovar se o Vasco vai ter um up técnico. Mas se pensar com a razão, acabamos também ficando com um pezinho atrás, né? Nesse quesito recomposição. Até porque o Vasco já está aí no ataque com um cara com uma idade mais avançada, que é o Verratti. Então, essa talvez seria a maior missão do Paiva, né? De encaixar os dois sem prejudicar o desempenho defensivo da equipe, principalmente após perder a posse de bola. Um desafio e tanto, um risco calculado, digamos assim. Outra coisa que precisa ser pautada nesse aspecto é a condição física dos dois. Isso é fundamental para que o treinador também tenha uma firmeza na sua decisão. E me parece que os dois ainda não estão naquele ápice físico, principalmente por conta das últimas lesões que deixaram os atletas parados. Eles acabam se recondicionando, né, no jogo mesmo. E contra o Atlético, por exemplo, o Coutinho já apresentou no final uma fadiga muscular, um cansaço. Então isso tudo atrapalha na escolha do Rafael Paiva. Mas que tem forma de escalar os dois, isso tem. O Coutinho e o Payet, eles atuam na mesma faixa de campo, né? Se a gente for levar em conta a estrutura atual do Vasco, para encaixar a dupla, um dos dois teria que jogar mais aberto pelo lado, ou então teria uma obrigação de mudar o esquema de jogo. Há algumas possibilidades pensadas. Se o técnico optasse, por exemplo, por um 4-4-2, né, no estilo losango, o Coutinho poderia ser esse meio ofensivo na ponta e o Payet como segundo atacante vindo da esquerda para dentro. Para fazer isso acontecer, o Paiva vai ter que colocar 3 volantes lá atrás para ajudar na sustentação defensiva. O Coutinho e o Payet são aqueles tipos camisas 10 que gostam de jogar ali na meiuca flutuando com liberdade atrás do centroavante. Mas se colocar um mais centralizado e um outro pelo lado de campo, também poderia dar certo, claro. Sempre lembrando aí de colocar jogadores que possam ter uma pegada maior no meio. Uma outra possibilidade, caso o Paiva queira manter aí um 4-3-3, seria colocar o Payet, né, como um meia ali por dentro e o Coutinho pela esquerda. O Coutinho, inclusive, já atuou assim no Aston Villa antes da sua passagem lá pelo time do Catar. O único empecilho desta formação, ao meu ver, é o que eu sempre digo, é a tal da recomposição. Nessa formação tática, o Coutinho precisaria recompor mais, fechando ali pelo lado esquerdo. E isso vai exigir bastante da sua capacidade física, que cá para nós ainda não está no ideal. Portanto, amigos, possibilidades existem, há esquemas para isso, mas hoje o Paiva baseia suas escolhas no lado físico e no aspecto defensivo do seu time. Enquanto ambos os aspectos não se encaixarem, não se casarem, dificilmente vai colocar os dois para jogar. Apenas se as circunstâncias da partida permitirem, ou se precisar aí ir por tudo ou nada, né? E agora eu repasso a pergunta a vocês. Na sua opinião, dá para o Paiva colocar o Payet e Coutinho já visando essa partida contra o São Paulo, que é véspera do grande duelo contra o Atlético? Ou por hora é melhor pensar em outras alternativas em termos de escalação? Então, ó, comente, participe, que eu quero ouvir você. Bom, estou colocando um ponto final nesse boletim, espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente está de volta com mais assuntos aí relacionados ao Vasco. Um grande abraço!